De volta com o programa Opinião. Agora a gente vai falar de esportes. Vamos mudar aqui radicalmente. É hora de pauta do jogo com Ayrton Souza. Vamos lá. Ayrton, bom dia. A gente está começando agora momentos decisivos de Copa do Nordeste, momentos decisivos do Campeonato Pernambucano e, por incrível que pareça, momentos decisivos da Copa do Brasil. Por quê? Porque o esporte chegou com algumas novidades, né? É decisivo pelo menos para ele. É verdade, o esporte nesse meio de semana não teve bem em Goiás e há quem diga que foi proposital esse resultado e a escalação do técnico Falcão. É tanto que o Falcão sequer viajou para comandar o time lá em Goiás. Evidentemente de que o torcedor do esporte lembra o ano passado, quando o esporte abdicou da Copa do Brasil para dar sequência na Sul-Americana. Então o esporte volta para casa para enfrentar ao Aparecidense e não sabemos honestamente se ele quer reverter ou não esse resultado. Agora, tem um aspecto importante: a mídia e o faturamento que dá a Copa do Brasil. A verdade é que 2-0 para o time de Goiás deu uma vantagem substancial na competição. Você, treinador, deixaria o seu clube de fora de uma competição dessa apenas para ter um título internacional? Eu não sei. O esporte não avançou na Sul-Americana por 2 vezes. É um risco. Eu acho que a Copa do Brasil leva mais avante porque é uma competição a nível do nosso país. Eu, sinceramente, procuraria montar um time para a Copa do Brasil de qualidade e um outro time para a Sul-Americana também de qualidade. Mas vem custos, vem uma série de coisas e só a diretoria e o técnico é que sabem qual é o melhor caminho. Situação complicada também agora no final de semana, porque a gente está na reta final, última rodada do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz, ele joga pelo empate, mas é um clássico, vai jogar contra o Sport. O Sport não vai querer deixar o Santa Cruz passar de forma tão simples aí. E tem o América que está correndo por fora, pegando um Central, apesar do jogo ser em Caruaru, mas o Central não tem mais ninguém, né? O time acabou-se. É verdade, veja, a situação tricolor é complicadíssima. Se ele não consegue passar pelo Sport, indo para 2017, ele já está fora da Copa do Nordeste, além de estar fora também do restante do campeonato. Graças a alguns erros cometidos pelo elenco e também pelo técnico Martelotti, é que o Santa chegou a essa situação. O empate para ele dá classificação independentemente do que acontece em Caruaru no jogo do Central contra a equipe do América. O Central esfacelado, o América nunca teve uma chance dessas de chegar ao quadrangular decisivo do campeonato, bem como uma vaga para a Copa do Nordeste. É difícil a situação, mas eu vou arriscar aqui. Eu ainda acho que dá Salgueiro, Náutico, Sport e Santa Cruz. Quanto ao Náutico, vai brigar com o Salgueiro pela primeira colocação, porque é muito melhor ficar na primeira colocação com o direito de decidir em casa e, consequentemente, pegar o 4º adversário do que ficar nessa briga do 2º com o 3º. E para concluir, aí eu te pergunto, você, como um clube grande, gostaria de pegar o Salgueiro? Não. O Salgueiro, para mim, hoje é o adversário mais difícil que nós temos na competição. Está exemplo aí o Campinense. Quase perdi a vaga em casa nesse meio de semana. Por quê? Porque a equipe do Salgueiro está muito bem montada, muito bem estruturada e também vem de uma sequência de jogos muito bom. Eu preferia, sinceramente, pegar o Náutico ou a equipe do Santa Cruz. O Sport é um páreo complicado, a exemplo da equipe do Salgueiro. Um abraço. Próxima sexta tem mais. Ainda falando sobre futebol, nós iremos comentar sobre um fato que está presente no dia a dia do torcedor que gosta de assistir os jogos bem de pertinho. A violência nos estádios. Olha, é impressionante como nem na hora do lazer o brasileiro consegue garantir a paz entre os homens. Diz aí, Wagner. Um caso que ninguém pode esquecer. Foi no jogo do Arruda, quando um torcedor morreu
após ter sido impactado por um vaso sanitário jogado das arquibancadas. O jogo em questão nem era do time do seu coração. Brigas entre torcedores de Palmeiras e Corinthians, horas antes do clássico do último domingo, pelo Campeonato Paulista, terminaram com um morto e pelo menos 25 pessoas presas. As brigas aconteceram em 3 regiões da Grande São Paulo: em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, em Guarulhos e na estação Brás do metrô. Uma vítima fatal, de acordo com a polícia militar, que não participou do confronto. Ele foi atingido por uma bala perdida quando passava pela Praça Padre Aleixo Mafra, na zona leste, em frente à estação São Miguel Paulista da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O tiro foi certeiro e atingiu o coração do pedestre, que morreu na hora. Essas brigas não são novidades. Já vimos ocorrer por diversas vezes. Mais uma vez, paramos na impunidade. Normalmente, as pessoas que agridem e matam são as mesmas que já fizeram isso no passado e, como não estão no sistema prisional, agora voltam às ruas para matar novamente. Fica a pergunta no ar: quando vamos dar um basta nisso tudo? Rosimael. Escutei você, entendi, e acho que a proposta é mais ou menos essa, né? A gente estava conversando em off, antes de irmos para o ar, e a gente falava exatamente sobre o papel da justiça e o papel da polícia. A polícia prende, vai lá, e o pessoal diz: a polícia prende e a justiça solta. Aí a gente conversava e dizia: a polícia prende porque cumpriu a lei, e a justiça solta porque também está cumprindo a lei. Exatamente, Rosimael. A gente percebe que o trabalho da polícia é esse, de fazer o seu trabalho, a sua operação, prender em flagrante, e a justiça vai analisar aquele caso. Se for um caso extremamente grave, como um homicídio, e aí normalmente o indivíduo responde o processo preso. Mas se for um caso de uma lesão corporal, a própria legislação diz que o juiz deve soltar, e o juiz está cumprindo a lei. E a gente tem que entender dos nossos legisladores que eles façam leis mais duras para responsabilizar os indivíduos que pratiquem infrações penais e cometam crimes graves. Você milita comigo também juntamente no futebol e está acostumado a ir para os estádios. Eu mesmo morro de medo de estádio de futebol, mas a gente hoje vê algo diferente lá na Ilha do Retiro, né? Quando a gente vai para jogos do Sport, depois que foi bandida a torcida rubro-negra, a gente tem uma tranquilidade maior. Uma tranquilidade maior, isso se deve à atitude que o João Humberto Martorelli, que é o presidente do Sport, tomou de proibir a torcida jovem do Sport de entrar na Ilha do Retiro. Acabou também colocando uma cláusula nesse processo de que a jovem não pode usar a marca, o escudo do Sport, ela não pode utilizar nas suas camisas, no seu material, e isso cabe processo. Além disso, excluiu todos os membros da organizada do quadro de sócios. Acho que são essas atitudes que o João Humberto Martorelli teve peito para fazer que podem melhorar a situação, pelo menos dentro de campo. Fora de campo, a gente sabe de que aí temos a polícia para fazer essa segurança e vem fazendo. Mas dentro de campo, a responsabilidade é do clube. E isso o Sport vem fazendo. A gente parabeniza o João Humberto Martorelli e fica a dica aí para o Alírio Moraes, que é o presidente do Santa, e para o Marcos Freitas, que é presidente do Náutico. Tomem essa atitude, porque aí nós teremos um bom futebol para ver dentro de campo e também nas arquibancadas, uma torcida vibrando e não batendo. E eu não sei, doutor Eric, se é mais ou menos isso, mas quando os clubes tomam a atitude que o Sport tomou, normalmente se reflete nas ruas, porque a gente vai hoje para os estádios e vê famílias ali reunidas, vê pessoas do bem, a gente não sente o clima pesado desde o início do jogo. Então, no final, também não teria problema, não é isso? Exatamente. A gente diz sempre que segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos, inclusive dos clubes no interior dos estádios, e o reflexo disso, de medidas enérgicas, mas que precisa resolver determinados problemas, a gente vê no dia a dia, inclusive como você reportou. Bem, então para a gente aliviar, né, não é só tensão aqui, tem um momento também da gente poder se divertir. A TV Nova presenteando vocês para irem para o Centerplex, né? Hora de ir para o cinema. Vamos para o cinema também poder assistir aí um bom filme. Olha, o final de semana chegou, né? Então, para algumas pessoas é tempo de descansar a mente e o corpo para segunda-feira voltar ao trabalho. Mas para outras, como nós comunicadores, né? Vamos sofrer aí, precisamos estar sempre antenados com as notícias do mundo. Todo dia é dia de trabalho. A gente precisa encher a mente dos nossos telespectadores com conhecimento. Aliás, eu acredito que a polícia também é do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito.
Enquanto descansa... Enquanto a maioria das pessoas descansam, a polícia está lá garantindo a segurança das pessoas. O jornalista, enquanto descansa, carrega pedra, né? Carrega pedra, não tem nem folga direito às vezes. Muito bem. Então tenha um ótimo final de semana. Por isso, para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Próxima segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço e até lá.